Deputado, você notoriamente você gosta de. Qual é o seu prato predileto? São vários, né? É, São vários, né, que a gente gosta, né? Mas assim, eu cresci, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? Morei muito tempo lá em Franca e a gente começou a trabalhar cedo. E meu pai tinha um hábito de, né, não conseguir almoçar e jantar sem que tivesse feijão, né? Então eu cresci muito comendo arroz com feijão e uma mistura, né, que a gente falava lá no interior, né? E eu gostava muito assim de carne moída. Então era arroz, feijão, carne moída, para mim já era algo assim totalmente suficiente para mim, ali com a salsicha, tudo. Então, na verdade, assim, lasanha, essas coisas assim voltadas assim para massa, é algo que me satisfaz muito. te apetece. É, com certeza, né? Bacana. E eu queria entender assim: você nasceu no interior de São Paulo, né? São Bernardo do São Bernardo Campo. do Campo. E em 2012 você veio para cá pro DF, né? Isso. Nasci em 75, né, em São Bernardo do Campo. Cresci até os meus 12 anos, fiquei ali na Grande São Paulo, ali no Grande ABC que a gente fala. E aí os meus pais eram do interior, não deram certo em São Paulo, aí retornaram para a cidade natal deles, que é Franca, e a gente foi junto com eles. Então dali que começou, né, a nossa trajetória. E já morei em diversos lugares, né, na minha vida profissional. Morei em Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, até que em 2012 eu fui convidado, né, pelo partido, na época, PRB, para que eu pudesse vir para Brasília e pudesse, quem sabe, almejar, né, uma carreira política, né? E aí eu fui chamado para ser secretário adjunto do esporte em 2012 e logo naquele mesmo ano, lá em mais ou menos em outubro, fui convidado para assumir a secretaria, né? Então, eu pisei os pés aqui em Brasília dia 1º de 2012. Maravilha, maravilha. Só que antes disso você, obviamente, entrou para a igreja, né? Sim. Ao Universal, se tornou pastor. Aí é a trajetória, Isso. né? Aí então, assim, contar toda ela, né? É. Então, eu com meus 18 anos, né? Eu casei, né? Casei novo. Casou com 18 anos? Casei 18 para 19, né? Namorei, noivei com 18 anos, com 19 anos casei. Minha esposa tinha 17 anos na época. A gente tive que ir lá ainda pedir autorização dos pais, Hoje né? é crime isso aí. Não, desde que tem autorização, né? A autorização. No interior de São Paulo, no Mas eu interior, fui né? lá pedir autorização dos Pediu pais, autorização? claro, Não. fui, né? Desde aquela época. Aí casei e no ano seguinte eu tive um chamado, né, para poder fazer a obra de Deus, né, como pastor missionário. E na Igreja Universal o pastor realmente ele é missionário, né? Então ele acaba estando por um tempo naquela cidade, depois ele vai para outra. Então fui para São Paulo, de São Paulo fui transferido para Santa Catarina, e aí depois para Bahia, Rio de Janeiro, até que fui convidado, então, como eu já disse, Ah, para poder vir para Brasília e entrar na questão política. maravilha. E você sempre com uma ligação é, muito, muito forte com o esporte, né? Porque você, quando você vem para Brasília, você já, como secretário adjunto da Secretaria, né, de Esporte. Na verdade, eu recebi muita crítica, né, quando eu assumi a secretaria, né, porque geralmente as pessoas entendem que deve ser uma pessoa técnica, né? Ah, quem assume a Secretaria da Saúde, no mínimo, tem que ser um médico, né? Segurança pública tem que ser, né, ou um policial civil, militar, federal. Seguindo esse princípio, então, se eu tiver uma padaria, obrigatoriamente eu tenho que ser padeiro. Exatamente. Na verdade, as pessoas muitas das vezes elas olham para isso, né? Então, aí olharam para mim, viu que eu não tinha nada no currículo na área do esporte, olharam para o meu
né, o meu Físico. aí eu falei, que não tem nada a ver mesmo. E aí as pessoas, aí não vai dar certo, isso aí só tá por um tempo, tá ali só para enrolar. E os relatos que nós temos, nós estamos agora em 22, indo para 23, diz que a secretaria entre 2012 a 2014 foi uma das melhores gestão que teve, foi quando nós estivemos lá à frente, porque a gente revolucionou o esporte. Primeiramente, a gente tirou essa figura aí da Secretaria do Futebol, porque na época só se falava em futebol, Isso. e na verdade o esporte ele engloba diversas modalidades, claro, né? E principalmente é uma modalidade que vinha crescendo, né, e que cresceu muito no nosso país, que são as artes marciais. Aqui em Brasília se pratica muito, então eu abri o espaço para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Investimos, né, nos Centros Olímpicos. Na minha época, quando eu cheguei, eram 3 Centros Olímpicos. Quando eu saí, deixamos com 12 Centros Olímpicos, que atendiam em média 3.500 pessoas por cada Centro Olímpico. Criamos um programa chamado Compete Brasília, que até hoje proporciona as pessoas, os atletas, a saírem de Brasília e competir em outros estados, né, com a sua passagem paga. Nós falamos aí de 5.000 pessoas por ano que são beneficiadas. Quando eu fui deputado distrital, eu aprovei, virou lei, né, esse programa Compete Brasília, e outras coisas que nós desenvolvemos. Trouxemos vários eventos internacionais para a cidade. Então o esporte ele foi uma referência. Mas por que, Totti? Porque eu aprendi, isso eu carrego na minha vida, que você só pode tentar ajudar alguém se você descobrir quais são os problemas que ela tem. Então, não adianta você, não, tem uma bola de cristal, vou tentar resolver isso, aquilo, outro. E eu não, eu abri as portas do meu gabinete para as federações, para os atletas, olha para que tem federação pra caramba aqui. Vixe, por exemplo, no Karatê nós temos 8 federações só do Karatê, cada um com a sua arte, vamos dizer assim, né? Isso. E aí a gente foi entendendo. Aí eu falei assim, olha, eu não vou entrar no mérito, né, da briga entre federações, eu vou olhar o esporte em si e aos atletas. Então vocês briguem lá fora, mas aqui nós vamos respeitar, né, o esporte de maneira geral. E graças a Deus desenvolveu muito, e essa bandeira do esporte eu tenho carregado. E além do mais, né, eu sei que eu sou um pouquinho gordinho, fofinho, mas eu tenho um pouquinho de habilidade. Tanto é que ontem, na Câmara Federal, eu mostrei para o Oscar Schmidt uma das minhas habilidades como um bom morador que fui em Franca, né? Jogador de basquete. Sim. Eu falei para ele lá no discurso, Oscar, o Pipoca já viu, né? Que eu mando bem na cesta. Mas acho que você tinha que ver. Duvido, tal. Eu fui lá e mostrei. Eu até postei o Oscar olhando lá. E 2 arremessos foram 2 cestas de 3. A zona morta. E sem a ajuda da tabela. Da zona morta você não tem a referência com a tabela. Ali eu confesso que eu fiquei surpreendido.